Eu acho que aí deu uma trocada, né? Vamos falar hoje. E se você começou a ler a Bíblia este ano, eu tenho quase certeza que você mesmo, hoje sendo dia 2 de fevereiro, eu creio que você ainda está aí no início. Você deve estar saindo de Gênesis, entrando em Êxodo, dependendo de quantos capítulos você tem lido por dia. E eu acho isso muito, muito bom quando inicia-se um ano e a gente inicia com o propósito de ler a Bíblia, né? Apesar de que muitas vezes o bom é quando a gente pega um livro da Bíblia e a gente começa a estudar, a se aprofundar, a buscar na Bíblia de estudo, para poder cada vez mais a gente entender o contexto do que a Bíblia fala. E a Bíblia é um livro de fé, a Bíblia não é um livro histórico. Se fosse, a gente não teria todos esses anos a Bíblia sendo o livro mais vendido de todos os tempos, mesmo com a perseguição sofrida em alguns países, mesmo assim, a Bíblia continua sendo o livro dos livros. E glória a Deus por isso. E que bom que a gente tem acesso à palavra de Deus, que a gente tem a Bíblia como o nosso livro de fé e de prática. Isaac estava morando num território ao qual o seu pai, já falecido Abraão, havia aberto poços. Vocês lembram que é uma região árida, aquela região ali tem deserto, aquela região é uma região difícil de cultivo, é necessário tanto para a agricultura e para a pecuária se ter água em abundância para os animais e para poder regar ali o feijão, o milho, enfim, toda sorte daquilo que se plantava. E Abraão, vivendo na terra durante um tempo dos filisteus, ele vai e abre esses poços. E tudo que a gente faz debaixo da bênção de Deus é o quê? Abençoado. Se eu faço algo debaixo da obediência de Deus, eu sou abençoado. E Abraão foi abençoado. Aqueles poços jorraram água e água de qualidade. Abraão já havia morrido e agora Isaac estava no mesmo território e Isaac vai desfrutar da herança deixada pelo seu pai. E que herança é essa? Aqueles poços de água potável, água boa que jorrava dele e que dava condição de se viver naquele lugar. Vamos abrir a palavra de Deus aí em Gênesis e vamos do 15 até o 21. Pode ser pelo 14. Possuías tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam, a ponto de taparem todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, encheios de terra. Então Abimeleque disse a Isaque: saia de perto de nós, pois você já é poderoso demais para nós. Isaque saiu de lá e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de Abraão, o seu pai, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. E deu-lhes os mesmos nomes que o pai tinha lhes dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um poço que jorrava água continuamente. Os pastores de Gerar, porém, discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso, Isaque deu o nome ao poço de Ezeque, que significa discussão, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, pelo qual também discutiram. Por isso chamou Sitná. Vamos em frente.
Isaac mudou-se dali e cavou outro. Desta vez não houve discussão alguma. Ele deu a esse poço o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos deu espaço para sermos férteis na terra. Dali Isaac foi para Berseba. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, esta é a tua palavra e não a minha. Senhor meu Deus, que possamos aprender da tua palavra, que possamos, Pai, nos aprofundarmos nela e que ela faça parte de nós, que sejamos tão enraizados nela, Pai, que nenhum vento contrário, nenhuma palavra contrária, nenhuma tempestade venha nos desviar, ó Deus, da tua santa palavra. Pai querido, abençoa os teus servos, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém? Jacó se depara com uma herança. A gente, quando fala de herança, a gente diz assim, tudo que é herança é coisa boa, né? Mas às vezes nem tanto. Às vezes a herança vai fazer com que a gente precise batalhar para torná-la algo bom. Ali estava Isaac. E Isaac, a primeira coisa que acontece é que ele prospera. E a prosperidade de Isaac naquele lugar traz inveja. E a inveja, a Bíblia diz lá em Gálatas que a inveja é obra da carne. E tudo que é obra da carne vai conflitar com as obras do Espírito. E Isaac estava ali, no meio daquele povo, era um estrangeiro, mas ele prosperou. E ele prosperou a ponto de causar inveja nos filisteus, a ponto deles reclamarem por um poço que por herança seria de Isaac. O poço havia sido aberto por Abraão, mas eles começaram justamente a entulhar aquele poço que era para Isaac recuar. Às vezes, nós abrimos mão daquilo que Deus nos deu, ou daquilo que é nosso, no primeiro entulho, na primeira crítica, né? Na primeira palavra contrária, na primeira palavra que diz, olha, isso não é para você, você não merece isso. E eu quero dizer para você hoje, você precisa aprender como Isaac fez, não recuar diante dos entulhos. A gente não pode recuar diante dos entulhos. Se nós recuarmos diante dos entulhos, às vezes deixamos de viver aquilo que Deus tem de melhor para a gente. Quando nós nos convertemos, parece que o amor que nós temos ao Senhor Jesus, aquele primeiro amor, ele é tão forte. E a gente se sente tão abençoado com tão poucas coisas que acontecem na nossa vida. E quando nos convertemos, sempre há alguém que está intercedendo por nós. Às vezes é a nossa mãe, às vezes é o nosso pai, às vezes é a nossa igreja, às vezes é o grupo ali dos adolescentes, das mulheres, dos homens. Sempre tem um alvo de oração sobre uma vida. E quando a gente se converte e que a gente começa a desfrutar dessas bênçãos, a gente acha que a vida dentro da igreja, ela vai servir de antídoto para a vida que vivemos lá fora. E muitas vezes a gente se ilude, a gente acha que a gente não vai ter que batalhar, a gente não vai ter que se posicionar, a gente não vai ter que ir de encontro ao que o mundo ensina, daquilo que o mundo quer, daquilo que o mundo espera de nós. E lá estava Isaac. O poço havia sido cavado por seu pai. De direito, aquele poço era dele.
era herança dele. Mas Isaac vai e diz: olha, eu vou sair de lá, vou acampar em outro lugar, mas eu vou abrir outro poço. Eu vou voltar a tirar os entulhos do poço que meu pai deixou de herança. E novamente vem, o nome desse poço é Pendor. E ele fala da inimizade contra Deus. Às vezes, quando as coisas dão errada na nossa vida, o primeiro entulho que a gente coloca nela é se afastar da presença do Senhor. É questionar o Senhor. É dizer, isso está acontecendo comigo porque o Senhor permitiu, o Senhor não foi comigo. Parece aquele menino birrento, né? Aquele menino birrento que bate o pé e ele só aceita, ele não lida bem com a frustração. E a gente psicanalista que tem dois, né? Rosalva, além de mim tem os dois. E é difícil uma geração que não sabe lidar com não, nem com frustração. E a gente começa a questionar, mas eu sou crente, eu sirvo na casa do Senhor, eu estou sempre servindo ao Senhor, e como é que pode eu passar por isso? Como é que pode os filisteus, os inimigos, quererem entulhar os meus poços? E esse poço entulhado, ele fala ao nosso coração. Porque fala do distanciamento entre nós e a presença de Deus, ao Espírito Santo de Deus. A gente precisa entender. Eu me converti. Eu recebi o Santo Espírito de Deus, ele habita em mim. Mas quanto espaço eu tenho dado a ele? A Bíblia diz que nós somos fontes de água viva a jorrar. Mas será que a minha água realmente tem jorrado? Ou será que eu tenho entulhado? Será que eu tenho me distanciado daquilo que Deus espera de mim? Será que eu tenho sido negligente com a palavra de Deus? E eu não quero dizer isso, não é para poder trazer tristeza, não é para trazer, não quero apontar, né, talvez aquilo que você vem fazendo, não. Eu quero despertar você e dizer que você é fonte de água viva a jorrar. O teu poço não pode estar entulhado. E que se em algum momento você deixou que o pecado, que as coisas que você pratica, que o teu distanciamento de Deus, que a tua falta de intimidade com Ele tenha entulhado o teu poço, é hora de você desentulhar. É hora de você fazer desse poço o poço mais vibrante, o poço com mais água, uma água que transborde e abençoe a tua vida e de todos os que estão ao redor de você. Porque você é que é o detentor da bênção. O filho de Deus é você. A filha de Deus é você. Mas Jacó não se intimidou. Ele poderia ter recuado no primeiro poço. Ele poderia ter ido embora. Ele poderia ter ido para uma terra bem mais distante, cavado outro poço. E eu tenho certeza que se ele estava como o pai dele, servindo a Deus, buscando a face de Deus, podia ser na pior terra seca que ele fosse abrir o poço, ali iria jorrar água, e água de qualidade. Porque não importa os lugares que você frequenta, não importa onde você está, se você está com Jesus, você é diferente. Você muda o ambiente. Você já parou para pensar? Aqui, quantos de vocês, muitas vezes a gente chega numa loja, a loja não tem ninguém, né? E daqui a pouco, quando a gente vê, a loja lotou. A tua presença abençoou aquele lugar. Quantas vezes você está no lugar,
Você não abriu a boca, nem você colocou um letreiro na tua camiseta dizendo eu sou crente em Jesus. Mas chegam pessoas que você nunca viu e diz, você é crente, né? Ora por mim. Quantas vezes você já não passou uma situação dessa? E nesse momento, meu irmão, pula de alegria, minha irmã pula de alegria. Porque você está sendo sal e luz naquele lugar. Só vai desentulhar poços aqueles que têm a presença de Deus. Aqueles, olha, a bênção foi feita para aqueles que habitam o esconderijo do Altíssimo. Não é para quem visita, é para quem habita. Jacó habitava. Isaac habitava. Abraão habitava. Ana habitava. Esther habitava. Poços entulhados não podem fazer parte da minha vida nem da tua vida. O inimigo ele vai tentar de todo jeito. Porque ele perdeu você. Quando você disse sim para Jesus, o inferno perdeu. Mas em todo momento ele vai tentar manchar a tua caminhada, parar a tua caminhada. Mas Jacó não deixou se intimidar. Ele não deixou se intimidar. Ele abriu um novo poço. E ali naquele poço não teve inimizade, naquele poço não teve inveja. Naquele poço a água transbordou, e quando a água transbordou, ele foi grato a Deus. Ali ele agradeceu a Deus. Ali ele reconheceu que o Deus do Pai não havia o abandonado, que o Deus de Abraão não havia o abandonado. Talvez nessa semana, muita gente vai querer, sabe, entulhar os teus poços. Mas não recue. Seja firme, se posicione. Ore, se consagre. Às vezes a gente tem uma ideia errada de consagração. Mas se consagrar, você pode se consagrar na tua casa, no a sós com Deus. Você pode parar, dobrar teu joelho, fechar os teus olhos. Você pode clamar ao Senhor, Senhor, eu quero viver em novidade de vida. Porque a vida que eu tenho vivido até hoje, talvez tenha entulhado os meus poços. Mas eu não quero ser aquele que entulha poços, eu quero ser aquele que abre poços. E poços que jorram água viva e que não só abençoam a minha vida, mas todos que estão ao meu redor. Não deixe que o inimigo traga aos seus ouvidos palavras que vão fazer você recuar. Saul recuou diante de Golias, mas havia um Davi que não recuou e venceu. Eu quero dizer para você que nessa semana você vai se posicionar. Nessa semana você vai se encher da palavra de Deus. Ela vai fazer parte do teu vocabulário. Você vai abençoar vidas com a palavra de Deus. Você vai ser sal e luz onde você estiver. Em você será um poço de água viva a jorrar. Você vai levar esperança, porque Jesus é a única esperança. Nós precisamos ser poços que jorram água nos lugares áridos onde nós estamos passando. Seja ele onde for. Vivemos um mundo sem esperança. Vivemos um mundo que precisa da luz de Jesus. E você é essa luz. Você é esse luzeiro. Quando você levantar de manhã, diga assim, hoje, nos lugares que eu for, nos papéis que eu ocupo, o meu Deus estará comigo. Que Deus nos abençoe. Amém?
eu não poderia deixar de passar essa oportunidade, porque cada culto é uma oportunidade. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, e nessa tarde quer dizer esse sim, quer mover as águas, quer mudar de vida, você possa vir aqui para que eu possa orar por você.